Vai, você não falou que ia mostrar a vasectomia? Ah, é. Vou mostrar. No vídeo de hoje é uma segunda parte sobre o fato de não querermos ter filhos. Hoje a gente vai conversar somente sobre vasectomia. Então, se seu boy está pensando em fazer vasectomia, se os dois estão pensando em fazer vasectomia, senta aqui para assistir esse vídeo que ele vai contar como é que foi a experiência para ele, para fazer tudo. Inclusive o processo de como conseguir, enfim. A gente já tá meio de saco cheio, porque já é a quinta vez que eu falo isso. Esse vídeo deu errado tantas vezes que eu acho que não é pra gravar. Eu acho que é sinais do além. Bom, a primeira pergunta principal é como que funciona o procedimento, como que foi pra você conseguir, que médico que tem que consultar pra fazer a vasectomia, como é que é? Primeira coisa, eu fui num urologista que é o meu médico já. A gente foi junto, na verdade. Eu não sei se só o urologista que faz. Mas acompanhem com o urologista, bom, né? né? Porque a saúde de vocês depende disso. Ele é cirurgião e ele quer fazer a cirurgia também, né? Então eu já preferi ir direto com ele. E ele é a primeira pessoa que vai tentar entender um pouco, porque vai ter uma conversinha, vai explicar um pouquinho como é a vasectomia, depois eu explico. Mas o processo em si a primeira coisa que tem que ter é um acompanhamento psicológico. Então ele vai te encaminhar um pedido de um psicólogo, ele precisa de um termo assinado depois pelo psicólogo. E também ele dá um documento do convênio, no caso meu Bradesco, para você assinar, preencher, o casal assinar e preencher, reconhecer firma, e aí você pode fazer o procedimento um mês depois da data que você assinou isso, né? O laudo que ele precisa é simplesmente para isentar ele como médico, né? Desse procedimento. A aprovação do convênio foi simples, não teve problema nenhum, né? Sobre o SUS, a gente não tem muita informação de como que funciona para conseguir a liberação da vasectomia pelo SUS. A gente sabe que, assim, tem um familiar nosso que tá tentando, ele tem 30 anos, já tem um filho, só que ainda assim ele tá tendo dificuldade. E a gente sabe que por lei, você, a partir dos 25 anos, com filho ou sem filho, você pode fazer. Ou, tendo 2 filhos, se você tiver até 25 anos e tiver 2 filhos, você consegue fazer também. Então, assim... Vai depender do médico. Não entendemos essa dificuldade toda para liberação, então, mas... vai depender do médico que você for pegar. Tem médico que não gosta de fazer vasectomia. Isso eu sei porque eu já acompanhei algumas pessoas falando que tem médico que não gosta de fazer. O acompanhamento psicológico é super simples, são 2, 3 sessões no nosso caso, que a gente já estava bem definido o que a gente queria, e ele vai basicamente fazer vocês pensarem. Normalmente, o que a nossa psicóloga falou, que a minha psicóloga, né, que foi a minha terapeuta que atendeu ele, eles normalmente pedem 5 sessões. Aí se precisar de mais, aí eles colocam mais. Mas normalmente em 5 sessões eles conseguem saber se é realmente uma decisão dos dois, enfim, ela faz diversas perguntas que são importantes justamente para a pessoa que vai fazer a vasectomia entender se é isso que ela quer. Porque não adianta nada eu, por exemplo, ser uma pessoa que já tava decidida que não queria ter filho, forçar ele a fazer, sendo que ele não tem certeza. Então, entra várias questões que são muitas perguntas muito profundas que ela faz. Vão ser perguntas que são... se o companheiro morrer, se vocês se separarem... se você mudar de ideia lá na frente, a gente vai ver que a vasectomia tem possibilidade de reversão, mas não é 100%. Então tem uma série de coisas, né? Mas é uma conversa super básica, super simples. Pra quem já tá decidido é muito básico, né? Sim. Se você não tá decidido, é capaz de vocês dois... melhor você nem começar o processo. Terem um problema aí que, se você não tem muita certeza do que você quer, não vai ser simples não, passar pela consulta psicológica. Bom, depois disso, com essas coisas em mãos, o médico vai marcar a sua cirurgia. No meu, ele deu opções de qual hospital que eu ia querer, coisas desse tipo. O meu foi por reembolso, mas dá pra fazer pelo convênio em si. A diferença é que demora um pouco mais. Não, a diferença pelo convênio é só que você vai ter que ir num médico que é atendido pelo convênio. No meu caso não era, então foi tudo por reembolso. E todo o processo vai ser pago pelo convênio, você não vai pagar nada. No meu caso eu paguei e o convênio me reembolsou. E aí tem que ver as regras de cada convênio, qual que é o valor de reembolso, coisas desse tipo. Tá. Meu médico
pediu isso. Existe um negócio chamado prévia de reembolso. Ele pediu para me ajudar, para saber qual que é o valor que o convênio vai cobrir, para saber se eu quero fazer ou não. Porque ele tem um preço e o convênio vai cobrir, vai cobrir o preço específico. Pode ser menor ou maior do que o que ele vai pedir. Então é importante pedir essa prévia de reembolso. A maioria dos convênios tem e a maioria dos médicos podem pedir isso. É super simples de pedir. Aí você fala antes no convênio qual vai ser o procedimento e o convênio te fala, vai ser pago isso aqui por isso. E você decide se você quer fazer ou não. Como que funciona a vasectomia? Não vai castrar você, não vai tirar sua bola, não vai cortar o seu p***. Não seria uma ideia, mas... Nada não. Bom, a cirurgia em si é super simples. Não é, tipo, abrindo o seu saco no meio. É um negócio muito tranquilo mesmo. Vou falar como é o procedimento de internação, coisa do tipo. Você passa uma tarde, né? Eu fui de manhã pro hospital, internei, às 4 horas da tarde já tava de alta. É tipo uma sedação de colonoscopia, algo desse tipo. Isso. Uma sedação. Depois da sedação, que é só dormir, como é que foi? Como é que eles fazem? Então, eu não vi, mas... Eles fazem uma incisão no saco escrotal, puxa lá o tubinho que vai do testículo, né, pra próstata, se eu não me engano. Puxa ali, corta, e aí, no meu médico, por exemplo, o procedimento que ele faz, ele tirou um pedaço de, sei lá, 1 centímetro, um tamanhozinho desse tubo, fecha as duas pontas, amarra, coloca tudo pra dentro e dá um pontinho. Cauteriza, dá um pontinho ali e vai pro outro lado. Então faz isso dos dois lados. Não dá nem quase pra ver a incisão, é muito pequenininho. Fica assim, gente, fica um pontinho em cada lado da bola. E não fica machucado, não fica um negócio enorme, toda a cirurgia tem que ficar fazendo curativo. Não. E fora que foi muito rápido. Eu tava lá com ele, né? Ele precisa ir com um acompanhante, porque a pessoa vai passar por sedação, então é normal que ela acorde meio zonza e tal, mas assim, quando ele voltou na cirurgia já tava normal, bem, já saiu andando e foi isso. Você fica com a saqueira durante um tempo, que negócio horroroso. E assim, o urologista dele recomendou ele ficar 7 dias sem fazer atividade física. Então ele falou que tem um monte de gente que não respeita isso porque você fica bem, você não fica com dor, você não fica... ele falou, é só evitar pegar peso porque pode doer, não porque pode estourar a bola, mas é porque pode doer. Passa alguns remédios anti-inflamatórios, coisas do tipo, mas nada demais. Cirurgia super tranquila. Em relação à recuperação super tranquila também. Eficácia, por que a gente optou pela vasectomia? A eficácia, assim, os estudos... isso é importante da gente falar, não sei quando que a gente vai falar, mas o nosso urologista indicou a gente passar por um especialista em fertilidade, né? Pra ver as opções. Eu acho que é depois que a gente vai falar, né? A eficácia da vasectomia, historicamente, ela é altíssima. Não sei o número exatamente, mas é complicado porque os números também são feitos com base em procedimentos antigos. E também entra na conta as pessoas que não esperaram o tempo do exame. Sim, Porque assim, quando você faz a vasectomia, não é automático que você vai poder transar sem camisinha, que você não vai engravidar ninguém. Tem cerca aí de algumas ejaculações que você vai ter que ter pra não ter mais espermatozoide. Então, depois de um tempo, você tem que fazer um espermograma pra ter certeza que a sua vasectomia deu certo. E muita gente não respeita isso, porque espera o tempo lá, fala, já tô 1 mês com a vasectomia, não vou nem fazer o espermograma, já vou começar a sair metendo e... Não, isso não pode fazer. E tem a questão também dos métodos antigos que o pessoal fazia. Nos Estados Unidos chegaram a fazer em locais assim, tipo, você ia fazer vasectomia e voltava, entendeu? Que era só puxar, eles nem cortavam nem nada, só puxava e amarrava. Então, a possibilidade de dar merda era grande. Agora, assim, é difícil falar que nada é 100%, né? Mas é 99,999. A eficácia é muito alta. A eficácia é alta, porém, apesar de ser um procedimento definitivo, você ainda consegue reverter e ter filhos, se você quiser, biológicos. Como que funciona? A gente foi no especialista em fertilidade pra saber as nossas opções, porque uma das coisas que a gente falou pra tirar da cabeça assim, tipo, beleza, a gente fechou uma porta, não, vamos ver quais são as opções que a gente tem se a gente um dia quiser ter ou mudar de porque decisão. No vídeo anterior a gente falou pra vocês que se a gente pensasse em mudar de ideia, se algum dia a gente tivesse intenção de ter filho, a nossa primeira opção seria adotar. Porém, e se depois de adotar a gente quisesse ter um biológico? Aí a gente pensou em perguntar isso pra ele,
só pra saber se a gente teria que congelar espermatozoides e tudo mais. E aí ele explicou que, mesmo com a vasectomia, ainda existe a possibilidade de fazer fertilização in vitro e inseminação artificial. E aí, qual que é a diferença entre as duas coisas? O fato de você ter feito vasectomia não vai fazer com que você não tenha espermatozoide sendo produzido. Então, o espermatozoide não vai para o restante do sistema reprodutivo, mas ele fica ali armazenado umas glândulas lá que existem, e aí você consegue tirar os espermatozoides dali, só que isso não serviria para você fazer uma inseminação artificial. Teria que ser... A inseminação artificial você tem que congelar esperma. A in vitro você poderia tirar dali, e como de qualquer forma a gente não quer, a gente pensou numa in vitro ser melhor. Então, se a gente quisesse um dia, nada impediria da gente extrair os espermatozoides ali e fazer. Por isso que a gente não congelou, porque não viu necessidade. Mitos sobre o procedimento. Você vai ficar inválido, ficar broxa, vai ficar com dor no pra sempre. Não tem diferença nenhuma, nada. Não muda nada. Do jeito que você tá hoje, você vai continuar. Não muda nada. A única coisa é que você vai ficar mais tranquilo. Dor, você ficou sentindo dor depois? Foi só... Assim, só na recuperação deu um ou outro dia, deu um pouquinho de dor, mas assim, cara... Foi mais um uma gripe, um coronavírus da vida é bem pior. E por último, nós optamos pela vasectomia e não pela laqueadura, justamente porque, primeiro, o ginecologista não recomendou que eu fizesse laqueadura. Eu tava disposta a fazer, eu falei, também, se ele fizer a vasectomia, eu posso fazer a laqueadura e dar um plus aí, porque a gente realmente não quer, gente. E aí, o que aconteceu foi que ele falou, olha, eu não recomendo a laqueadura pra uma menina tão nova, eu tenho 26 anos de idade, por conta de ter alguns estudos, ainda não tá assim 100%, mas tem alguns estudos que falam que a laqueadura pode adiantar a menopausa e causa alguns probleminhas ali que ele não recomenda. Mas assim, dependendo do caso, pode ser que a laqueadura seja pra você. E os outros métodos, a gente tentou outros métodos que não eram tão invasivos, não deram certo, e nenhum outro método era tão eficaz quanto fazer a vasectomia. E eu tirei o DIU e ele não recomendou que a gente fizesse um método em paralelo com a vasectomia depois que ela testar positivo, né, que o espermograma dele vier zerado, porque ele falou que não tem porquê. A vasectomia já é um método extremamente eficaz, ela só não previne contra DST, gente, mas de resto, a gravidez mesmo, ela vai prevenir. Agora, uma coisa que eu acho que é importante cada pessoa do casal se proteger também de algo desse tipo, então o ideal seria você fazer depois. Mas aí é pra frente quando o médico liberar. No caso, ele não liberou pra agora, então não tem por que fazer. Enquanto vocês estão como casal, né? Agora, se você tem uma decisão, você como mulher tem uma decisão de não querer ter filho, o melhor é você fazer. Uhum. Porque de qualquer forma, mesmo na consulta, no acompanhamento psicológico, eles tratam os dois como indivíduos. Apesar de ser um casal, precisa do consentimento dos dois. É uma coisa que, você faz se você quiser. É seu corpo, suas regras. E é isso aí. Então, no meu caso, eu só não fiz mesmo a laqueadura porque ele não recomendou, mas eu estaria disposta a fazer tranquilamente. É só porque optamos pela vasectomia, porque é muito mais tranquilo a recuperação, é muito mais tranquilo o procedimento do que a laqueadura em si, e também não ia atrapalhar a questão hormonal dele. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje explicando sobre a vasectomia. Se vocês querem ver o motivo pelo qual a gente não quer ter filhos, o vídeo já tá aqui no canal, é só você clicar no link aqui da descrição pra você ir conferir. Se você gostou do vídeo, não esquece de clicar em gostei aqui embaixo, de se inscrever. Se inscrever? Eu não sei, nunca sei. Curte e segue nas redes sociais, ele nunca sabe porque não assiste, tá vendo? Um beijo enorme, manda beijo. Não. Por que não? Por que não? Beijo é só pra você. Até o próximo.